Nós já estamos com o coração asserenados, então nós podemos fazer a nossa prece, né? Para darmos início. Hoje não vai ser uma palestra, talvez uma biografia de Miramês, mas vamos nos preparar. Vamos convidar Jesus, amigo de Miramês, para que se faça presente nessa noite de hoje. Esteja conosco, porque como Ele mesmo disse, onde houver um ou mais em meu nome, ali estarei presente. Jesus, ilumina, abençoa cada irmão aqui, nos dois planos da vida. Socorra, Jesus, aqueles irmãos necessitados de braços abertos, pedindo a sua paz, pedindo a sua luz. Conforte os corações daqueles irmãos aflitos. Que a sua luz, Mestre amado Jesus, chegue nos hospitais, os nossos irmãos desviados por motivos diversos, pelo nosso planeta. Esse planeta que toma conta dele, que abençoa, que dirige. Que possamos cada vez mais, Mestre amado Jesus, estarmos perto de Ti. Que a Sua paz esteja no coração de todos aqui presentes, nos dois planos da vida. Que assim seja. Convidamos então o Mendes para fazer o estudo por nós. Está bravo. Pode deixar aqui mesmo? Pode ficar não. Boa noite a todos. Boa noite a todos, o coral, as pessoas, nossos companheiros do dia a dia, os tarefeiros. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver o coração, para que a gente possa transmitir exatamente como deveria essa passagem de Miramês, essa biografia resumida do nosso mentor. Depois de uma maravilha dessa, é difícil falar, nem sei como que eu vou começar a falar. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar pelo um trecho de Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 23, que diz o seguinte: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
e depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo aquelas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem que Jesus que narra a Bíblia lá no Evangelho de Mateus vem retratar aquele jovem em plena mocidade, em plena juventude, um jovem atleta, um jovem que participava da sociedade dos judeus, respeitado e conhecido, e que possuía muitos bens, que era muito rico, e que sentia em seu coração que faltava alguma coisa. Esse jovem, apesar de toda a riqueza que possuía, de todos os bens materiais e afetivos que tinha, porque era um bom jovem, como ele disse, já seguia os mandamentos, ele já era uma pessoa de bem, ele sentia que faltava algo em seu coração, que faltava alguma coisa. E ele foi então até Jesus, perguntar para ele o que ele deveria fazer. E Jesus, conhecendo a intimidade daquele jovem, como Jesus conhece a intimidade de todos nós, sabia que alguma coisa ainda faltava para que ele pudesse se libertar, para que ele pudesse voar como uma águia, livre pelos horizontes. E tocou exatamente nesse assunto, com esse jovem, quando disse: vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois venha me seguir. Mas para o jovem era demasiado, porque ele era muito apegado à matéria, às coisas da matéria, apegado às suas posses, apegado à sua vida social, aquela vida saudável, vamos assim dizer, de jovem, de atleta, de esportista. E ele não conseguiu abrir mão dessa juventude. Quando Jesus disse que ele vendesse tudo e viesse e me seguisse, o apego fez com que ele desse um passo atrás. E Jesus disse: em verdade, é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus não disse que é impossível entrar um rico no reino dos céus. É difícil, por causa exatamente desse apego. Nós somos apegados a muitas coisas. Todos nós temos, cada um, o nosso apegozinho, seja a nossa casa, seja a nossa conta bancária, seja as nossas aplicações financeiras, seja a família, seja os filhos, meu filho ou minha filha, seja a esposa ou o esposo, mas a gente é sempre apegado demais, porque desse mundo nós levamos somente as obras que fizermos, nós não levamos nada. Não adianta eu procurar acumular, porque no momento que Deus me chamar para junto dele, tudo fica para trás. A minha frase que eu estiver escrevendo fica inacabada. Nada pode ser feito mais. Então, realmente não adianta. Mas eu procurei, para ilustrar mais essa história desse jovem rico, eu peguei como vou dizer, uma reportagenzinha assim, muito interessante. Um teatrinho, praticamente,
que chama Uma Águia de Asas Partidas, que começa assim: ele era um jovem abastado, herdara dos pais um palácio que se erguia na colina de Acra. Seus servos o amavam e serviam com lealdade, atendendo-lhe todos os desejos. Então, e por ele ser um jovem bom, um jovem amável, um jovem cumpridor da lei, ele era amado. Tinha lá seu servo, mas todos o amavam. Habituara-se a dormir em seu leito de ébano e marfim, onde se permitia devaneios e dava vazão a muitos sonhos. Ele era um jovem sonhador. Ele sonhava. E olha que o sonho dele tinha um grande objetivo, nós vamos ver aqui mais para frente. E quantos sonhos tinha? Amava as corridas de biga, quadrigas, ansiava pela ovação do povo, que o conduzia quase ao êxtase. Então ele era aquele jovem, como eu disse, desportista. Ele competia nas Olimpíadas lá de Roma como judeu, e era muito importante para ele participar dessas Olimpíadas, porque Roma era o dominador, o judeu era o dominado, e ele se sentia assim, ficava em êxtase quando ele participava das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, e era vencedor. Era o momento que ele vencia os romanos e era aclamado pelos amigos, pelo povo judeu. E isso para ele era a maior coisa que tinha, a melhor coisa. Via-se por entre a multidão, recebendo flores aos pés e o seu nome aclamado repetidas vezes. Possuía taças de rica ornamentação, nas quais bebia os vinhos gregos e latinos, louros e rubros, como as auroras. Tinha arcas abarrotadas de pedras raras, diamantes, rubis, safiras e pérolas sem conta. Era detentor de rebanhos e de muitas vinhas. Em Betânia, possuía outro palácio, onde costumava receber amigos para festas. Cuidava do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros. Vestia-se com tecidos de linho leve. Nele tudo respirava. Respirava juventude, respirava beleza e glória. Então era um jovem que tinha um apego até, se a gente for pensar pelo lado material, bastante justificável, né? Porque era um jovem feliz, vamos assim dizer. Mas o coração dele ainda batia uma necessidade que ele ainda não sabia explicar. Entretanto, embora parecesse nada lhe faltar, sentia sede de paz, vazio estava o seu coração. Vez ou outra, a melancolia o abraçava. E como se depois das vitórias, dos banquetes e das honrarias, o mármore, o marfim, as joias, tudo lhe soasse frio e gélido. Ansiava pela paz. Como conquistá-la? Onde buscá-la? Naquele cair da tarde, quase noite, em que os raios de luar já dançavam sobre a terra, o príncipe procurou Rabi. Jesus acabara de abençoar as crianças quando o moço rico se aproxima. O encontro singular lembrava um eclipse solar ao nascer do sol. O vale prosta-se aos pés da imponente montanha e, cheio de ansiedade,
ele indaga ao rabi: bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? E o diálogo deve ter prosseguido mais ou menos assim: por que me chamas bom? Bom somente é o Pai. À tua pergunta respondo: cumpre os mandamentos. Isso é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra o teu pai e a tua mãe. Tudo isso, observado em minha mocidade, eu tenho feito. No entanto, sinto que não me basta. Surdas inquietações me atormentam. Labaredas de ansiedade me consomem. Falta-me algo. Então propõe-lhe a luz. Vende tudo que tens, reparte-o entre os pobres, vem e segue-me. A proposta o penetrou como um punhal afiado. Onde já ouvira aquela voz? Onde será? Não lhe parecia desconhecida. E aquele olhar que o fitava, cujos olhos mais pareciam duas estrelas engastadas na face, que doce magnetismo! A ordem, a meiguice daquele homem ecoava em seu espírito. Ele era uma águia que desejava alcançar as alturas. E o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. O rapaz ficou mudo por alguns instantes. Suas mãos finas revestiam-se de suor. Os lábios pareciam selados. Por fim, vencendo a própria resistência, murmurou: Senhor, deixa antes que eu vá competir em Cesareia. Disputarei os jogos, colherei os louros da vitória para Israel e voltarei depois. Não posso esperar, foi a resposta. Hoje é o momento para ti. Essa é a hora, nem amanhã, nem mais tarde. Agora o jovem parece conseguir desembaraçar as ideias e explica num jorro de palavras: adquiri recentemente aos Partas 4 cavalos soberbos, brancos, velozes, como dardos. Paguei uma fortuna por eles. O preço de uma casa, 700 denários. Conduzirão minha quadriga no circo nos próximos dias, em Cesareia. Guarda a certeza que serei vencedor, porque também contratei escravos que me adestraram. Mestre, compreendes o que tudo é isso? Eu temo dar o que tenho. Eu não temo dar o que tenho. Não. Dinheiro, ouro, gemas, propriedades, títulos. Não temo. A voz do divino pastor o interrompe. Dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Eu quero, mas pela tua mente em turbilhão passaram a cena das glórias conquistadas. Os amigos confiavam nele, tantos esperavam a sua vitória. Israel seria honrada com seu triunfo. Sim, ele podia renunciar aos bens da família, mas ao tesouro da juventude, às riquezas da vaidade, os caprichos sustentados, seria necessário renunciar a tudo isso? A águia desejava voar, mas as asas estavam quebradas. Recorda-se o jovem que os amigos o esperavam na cidade para um banquete previamente agendado. Num estremecimento, se ergue. Não posso, murmura.
Não posso agora, perdoa-me. E afastou-se a passos largos, subindo a encosta na curva do caminho, onde se deteve. Olhou para trás, vacilou, ainda mais uma vez. A figura do mestre se desenha na paisagem aos raios do luar. Luz. Indecisa, a alma do moço parece um pêndulo oscilante. A águia tenta alçar voo. O peso do mundo a retém no solo. Ele se decide. Com passos rápidos, quase a correr, desaparece na noite. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram esse episódio e dizem de como ele se retirou triste e pesaroso. Nem poderia ser diferente. Fora-lhe dada a oportunidade de se precipitar no oceano do amor e ele preferia as areias vãs do mundo. Uma semana depois, preparavam-se as bigas, as quadrigas, para uma importante competição em Cesareia. As trompas e as fanfarras anunciavam as festas públicas. Apostas são feitas sobre as mesas dos cambistas. Os ases, as preferências, as cores, tudo fala de triunfo, alegria. Ao sinal convencionado, sob estrondosa ovação, partem os corcéis fogosos, puxando os carros e seus condutores. Chicotes estalam no ar, mãos firmes nas rédeas, suores e ansiedade. E então, na tarde poeirenta, numa manobra infeliz, a quadriga vira. Um corpo tomba e os cavalos em disparada despedaçam-no. A corrida prossegue. O povo elege logo outro para honrar, outro vencedor. O moço sente-se a vida se esvair. O sangue empapa o solo. Os escravos o acodem, retiram-no da pista. Ele não mais distingue as pessoas. O vozerio da turba parece distante, inalcançável. Uma névoa o envolve. Abandona o corpo estraçalhado, sem vida. Dois braços amigos o acolhem na acústica da alma. Ele ainda escuta. Vem e segue-me. Hoje não posso esperar. A águia demoraria um tempo maior para alçar o voo das alturas que sonhava. Os céus se dobravam. O moço riu. Retornaria muitas vezes ao cenário do mundo até conseguir o teu intento. E foi assim a passagem desse jovem rico, que ansiava pela glória do mundo, a quem foi dada a oportunidade de alçar, como diz o texto, altos voos no amor e na felicidade. Mas como o apego à matéria, o apego ao triunfo, ao poder, sempre fala mais forte ao bom senso. Nós sempre somos levados a tomar decisões envolvidas por esse apego às coisas da matéria, por esse apego às nossas conquistas, às nossas realizações materiais, que é plenamente justificável porque estamos no mundo na matéria, estamos encarnados, faz parte do nosso crescimento, esse envolvimento, mas o que nós precisamos muitas vezes é ter esse bom senso, saber a linha que limita esse momento em que devemos optar, usar o nosso livre-arbítrio para aceitar o convite, esse convite à felicidade que o Cristo, que Jesus está fazendo a todos nós a todo momento.
Jesus, Ele está presente em todos os nossos momentos, nos convidando. Venha e segue-me. Mas para segui-lo, necessário se faz abrir mão da futilidade, das ilusões da matéria. É claro que não é proibido termos conforto, usufruirmos dos bens materiais, porque isso faz parte do nosso crescimento. Nós estamos no mundo material, mas a linha de limite entre a utilização dentro do bom senso, dentro dos limites, ela é importante que seja observada. Apesar de ser difícil, ser uma linha muito tênue, a gente muitas vezes passa essa linha e acumula, e guarda, e ficamos presos. Presos quando temos oportunidade de levantar aquele voo, a nossa asa está quebrada, a nossa asa não está em condições. É o que aconteceu com esse jovem. E os séculos foram se passando. No ano de 1600 e pouco, no ano do século XVI, 15, 16, nasce na Espanha, numa família também bastante abastada, o jovem Miramês. Miramês nasceu nessa família rica, cresceu na melhor sociedade, conviveu estudou nos melhores colégios, era um jovem abastado. Novamente, esse jovem ficou amigo do rei da Espanha, o rei Filipe, a família amiga da corte, frequentava a corte, tinha tudo de novo, tudo nas mãos. Jovem, atleta, do mesmo jeito, só que agora na Espanha, lá no século XVI, no século XV, no ano de 1600 e pouco. Mas o seu coração ainda continuava angustiado. Os seus sonhos continuavam. E ele, de vez em quando, sonhava e acordava com aquelas palavras na sua mente: venha e me segue, venha e me segue. E ele tinha sonhos onde ele se desdobrava, e os sonhos mais comuns que ele tinha, ele se via nas costas do Brasil. Ele se via nas costas do Nordeste, de Pernambuco, nas costas brasileiras. Brasil recém-descoberto, aí catequizando os índios, os escravos, e ele sonhava com essa terra. Essa terra sempre esteve no coração de Miramês, desse jovem apaixonado, e o maior sonho dele era conhecer pessoalmente, era vir até aqui. E ele sonhava várias vezes, acordava à noite com aquela lembrança: venha e me segue. Certa feita, o rei da Espanha, chamando Miramês, porque conhecia conhecia a sua família, e sabia que ele achava, o rei, que Miramês só tinha um defeito: ele era perfeito, era educado, era honesto, era gente, amava ao próximo, amava os seus amigos, amava a sua família, era caridoso, mas tinha um defeito. Para o rei Filipe, não era violento, não tinha aversão às guerras,
as conquistas através da violência. Isso ele não fazia parte da sua intimidade. Então o rei propôs a ele, chamando-o, falou: Fernando, tenho uma proposta para você. Quero que vá ao novo continente e seja os meus olhos e os meus ouvidos, porque Portugal tem explorado bastante essa terra e nós precisamos de estar atentos. Um diálogo parecido com esse. E Miramês imediatamente ficou radiante, mas ficou na dele, não deixou transparecer muito não. Ora, irei, claro, aceitou a proposta, porque era o que ele mais queria, o sonho dele iria se realizar, ele iria vir para as terras brasileiras, para o novo continente. E assim se fez. E Miramês, chegando ao Brasil, desembarcando nas costas brasileiras, a primeira coisa que ele fez foi tirar os calçados e pisar descalço na areia. E na chegada de Miramês, na expedição que chegava, reuniu-se na praia os índios que ali viviam, os negros, escravos que ali conviviam junto com os índios, para recebê-lo. E o pajé da tribo indígena, veio e ajoelhou-se diante de Miramês, porque via do lado dele aquela entidade santa que ele prestava os seus cultos, a entidade protetora da tribo, daquele povo, estava vindo junto com Miramês. E o pajé se ajoelhou e fez as suas reverências a essa entidade. E Miramês passou a viver entre os índios. Ele passava algumas notícias para o rei da Espanha, mas nada que pudesse prejudicar o Brasil, nada que pudesse prejudicar o povo. E cada vez mais ele se tornava um nativo brasileiro. A convivência era tão forte entre eles que em pouco tempo ele já falava os dialetos e os idiomas daqueles índios, daqueles africanos. Já comunicava com eles e tratava, cuidava de todos aqueles índios, catequizava aqueles índios, ensinava ofício, passou a se responsabilizar por todo aquele povo. Passou a se sentir parte desse povo e não mais desejava voltar para a Espanha. Esse pensamento já não passava na sua mente. Então, rapaz inteligente e estudioso, tinha grande carinho pelo povo humilde, pelos índios invadindo na sua cultura, pelos negros que sofriam sob os açoites. A amizade do rei Filipe IV facilitou a realização do antigo desejo de Miramês. Conhecer as terras do Novo Mundo. O rei conhecia os princípios de integridade e de elevada moral de Fernando Oliveto Miramês, como eu disse. Porém, achava, aqui está repetindo o que eu disse, que ele tinha essas deficiências a corrigir, que ele era avesso às guerras e repudiava a violência. Em 1649, Miramês desembarca na terra do Maranhão, nas costas brasileiras. Foi em 1649. Os índios, os escravos, já era a sua família. E ele não pensava mais em voltar à Espanha.
Meditando sobre o seu retorno ao país natal, ele sente uma voz suave dentro da sua consciência que diz: vai, vende todos os seus bens, distribui entre os pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Era a fala de Jesus da parábola do mancebo rico, presente no Evangelho. Preso, ele sentia aquela voz que ele conhecia. Ele tinha uma lembrança. Conheço essa voz, quem será? Fernando, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados da sua pátria. Aquela voz soava no seu ouvido. O povo daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da sua riqueza mental, do resultado das tuas mãos operosas, do tesouro armazenado no teu coração e da tua presença confortadora. Essa voz soava no seu ouvido. Seguindo a sua consciência, o nobre espanhol envia procuração a amigos de confiança, lá na Espanha, autorizando-os a vender os seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. Aí ele deu vazão ao seu coração. Mandou vender tudo e nem procurou saber se foi vendido e para quem foi. Só mandou vender e distribuir para os pobres. Ele era conhecido por todos como o Pai Branco, Filho do Sol, ou o homem que veio da luz. E Fernando continuou vivendo entre os nativos das terras brasileiras. Catequizadores descobriram aquele homem culto e fascinante como pastor de 2 rebanhos, trabalhando arduamente pela aproximação entre índios e negros e obtendo êxito na amizade entre as 2 raças. Assim, Miramês passou a frequentar o grupo de catequizadores, por perceber ali campo propício à prática de seus ideais. Conseguiu, com seu trabalho e esforço conjunto, a promulgação da Lei de Proteção aos Índios, em 1680. Espírito de imenso amor, Fernando Miramês de Olivídio renunciou a maiores patamares de luz, a que tinha direito por merecimento. Permanece ligado à terra amada, orientando as casas espíritas como esta, em favor de toda a humanidade. Ele foi o fundador dessa fraternidade. Há 33 anos atrás, ele se contactou com a Maria Aparecida, nossa irmã. A Maria Aparecida, em 1991, no mês de outubro, no dia 12. E aí, Maria Aparecida, através da sua mediunidade, recebeu de Miramês as orientações necessárias para fundar essa casa, e assim fez. E Miramês vem com a sua equipe de trabalhadores do plano espiritual, a quem eu gostaria de dizer os nomes, mas vou deixar para outra hora, porque eu não quero ser deselegante de esquecer algum, que são tantos os espíritos superiores que aqui ombram junto com todos nós. Cada um de nós aqui presente somos um tijolinho nessa fraternidade, nessa construção fraterna, um tijolinho espiritual. Essa fraternidade no mundo espiritual se desdobra em uma grande fraternidade, onde estão aqui
sempre cheio de irmãos, sendo atendido em todos os setores das suas necessidades. Miramês, responsável por essa fraternidade e por outras fraternidades, sempre presente, sempre nos dando o apoio, a sustentação necessária, o entendimento. Miramês escreveu através de João Nunes Maia várias obras muito instrutivas. Horizontes da Mente, que é esse livro aqui. Horizontes da Fala, Horizontes da Vida, o Iniciação, Viagem Astral, Segurança Mediúnica, Filosofia Espírita, Filosofia Mediúnica. São tantas obras. A biblioteca nossa aí tem essas obras todas para quem quiser consultar. Mas Miramês, o seu desencarne ocorreu num quadro de elevada suavidade. Os negros e os índios, catequizados, formavam extensa fila para beijar-lhe as mãos, que tanto os ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os um por um. Nos momentos derradeiros, Fernando Miramês de Olivídio percebeu a sua presença da Mãe Extremosa, bem como da sublimada entidade que ele preferia não identificar, por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrima nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter se ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade que lhes foram abertas por Jesus. Ele percebeu a presença da mãe dele, que foi buscá-lo, e de uma outra entidade que ele não quis dizer quem é, e que todos nós imaginamos que tenha sido Jesus pessoalmente. Então o Miramês está aí, junto de nós, preferiu ficar junto a todos nós no plano físico. Outras fraternidades, outras casas espíritas recebem o seu carinho, o seu amor da mesma forma. E a nossa fraternidade, hoje, vem crescendo aos pouquinhos, sempre com a ajuda de vocês todos, de todos que aqui frequentam. Nunca nos faltou o necessário. Nunca nos faltou o necessário para doarmos as nossas cestas emergenciais, as nossas cestas básicas, para as famílias que assistimos aqui na casa, a assistência social. A gente doa para quem vem buscar. E sempre tem, nunca falta. Nós temos aqui várias tarefas, estamos de portas abertas para quem quiser ser um tarefeiro da fraternidade. Temos a tarefa da biblioteca, né? Uma tarefa gostosa de fazer. Temos a tarefa do atendimento fraterno, aquele atendimento onde aquele irmão que se sente que está precisando de um consolo, que está triste, que está deprimido, venha conversar conosco. Nós estamos aqui para abraçá-lo, para orientá-lo e para até mesmo chorar com ele. Nós temos aqui a orientação espiritual, onde os espíritos que nos atendem, que nos assistem, estão sempre cuidando de cada um de nós. E se nós solicitarmos, eles passarão orientações específicas para cada um de nós. Temos o atendimento fraterno, temos a visita aos enfermos, aqueles irmãos que estão em seus lares, passando por dificuldades, por doenças, que não lhes permitem sair de casa. Se solicitarem a nossa visita,
estaremos lá fazendo a nossa prece, o nosso culto junto a eles. Equipe do culto no lar. Temos a evangelização, que nós cuidamos das crianças. As crianças até a idade de adolescência. Temos a evangelização dos adolescentes, a evangelização dos jovens. A fraternidade, nós nos preocupamos com a família, com todo esse envolvimento familiar, porque sabemos o grau de importância que a família é para a sociedade e para o próprio planeta. Estamos aí em vista de estarmos mudando de patamar de elevação. O planeta Terra está passando por transformações e nós sabemos que as dificuldades são muitas. Estamos aqui de braços abertos para ser aquele ombro amigo para quem desejar. Temos aqui a evangelização de bebês, desde o útero, desde bebê recém-nascido, a gente tem o Evangelho, tem as nossas queridas evangelizadoras que tratam com muito carinho esses bebês. Temos o nosso querido coral, que canta. Nós estamos querendo chegar ao patamar desse outro aí, esse maravilhoso coral. Mas nós vamos chegar uma hora, nós chegaremos lá também. Então, e convidamos a vocês que quiserem incrementar o nosso batalhão aqui de músicos. Estamos de portas abertas aqui, braços estendidos para vocês. Então, essa fraternidade querida, fundada por esse irmão Miramês, que tem por objetivo o amor. Como o jovem que foi sempre amoroso, sempre cumpriu a lei divina e que veio para o Brasil para trazer para cá o amor. Sonhava com a nossa terra e Jesus lhe proporcionou essa dádiva. E graças a Deus ele veio para cá, porque o trabalho que ele nos proporcionou, o que ele nos deixou é um tesouro muito grande. É um tesouro valioso de orientações, de apoio moral, de apoio espiritual. Miramês está conosco. Toda a equipe espiritual que trabalha junto com Miramês está do nosso lado. Nós não precisamos temer. Nós estamos aqui de mãos dadas. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é isso, é essa fraternidade, que ama todos vocês, que ama todos que aqui aportam. E que nesse momento, gostaríamos de dedicar mais músicas para você, com essa pérola de coral. Que Jesus abençoe a todos e obrigado pela atenção de vocês. Quem criou o sol e a terra, as estrelas e o luar? Quem criou a imensidão, o azul do céu e o mar? O poema das cascadas, o cantar dos passarinhos, a magia das matas e a ternura dos ninhos. Quem criou tanta beleza, o esplendor da natureza, o sorriso da criança, sobe luz da esperança. E as flores perfumadas que vicejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Oh,
hinos de paz e de harmonia, que apoteose crepuscular, a vida cantar em vibrações de alegria. Deus, se os corações e as mentes se unirem num grande anel, com a força a luz do amor que aquece as estrelas, virá luz iluminar. A vida é tão breve e há tanto por fazer, porém por que não matar e morrer? Crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra, herdarão a paz. Crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra, herdarão a paz. Eu me senti uma criança, gente, novamente. Não sei se vocês, mas nós temos uma criança dentro de nós, né? Eu vou embora com essa canção na memória. E as crianças da evangelização podem continuar, porque ainda vai ter mais músicas, tá bom? Ok, então. Bom, pessoal, nós vamos fazer então a prece, né? Depois da prece vamos ter o passe. Quem sentir necessidade de tomar um passe, podem fazer a fila ali à direita. E o coral, né, ainda vai continuar conosco, cantando até o final aí, né, do atendimento ali do passe. Tá bom? Então, podem permanecer em seus lugares. E vamos ter também uma lembrancinha da casa para cada um de vocês. Ok? Quem for casal vai ser um só, tá, gente? Quem já veio aqui no domingo não vai receber, tá bom? Então vou chamar o Edmar para fazer a prece por nós. Antônio, só um pouquinho. O pessoal faz parte do coral da primeira vez, então é para aceitar uma lembrancinha, o novo coral vai vir com notas musicais. Bacana. Joia, então. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por esse dia tão especial, para essa semana, né, especial aqui na casa, do aniversário
da fundação da casa. Que Deus ampare a todos aqueles que trabalharam aqui até hoje e que continuam trabalhando, né? Mesmo que aqueles que se foram, continuam no apoio a essa casa. E todos aqueles que continuarão aqui. Que Deus possa abençoar a todos, fortalecer a todos, para que esse trabalho continue e que prospere cada vez mais. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, para que a casa possa estar sempre acolhendo aqueles que necessitam, sempre acudindo aqueles que estão sofrendo, que possa estar sempre socorrendo a todos que necessitam do apoio dessa casa. Que Miramês possam estar sempre nos auxiliando e que possamos ser dignos dos trabalhos, ser dignos das bênçãos que recebemos e que nos coloquemos sempre à disposição para o crescimento, para a melhoria. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.